levantasse as mãos. E antes mesmo assim, vai fazer uma coisa diferente assim. Tudo que você poderia pensar de bem para a sua vida ou para o seu familiar, amém, você vai desejar para o Jairo nessa noite. Tá? Para que ele, a família dele também seja coberta pelo Espírito Santo. Tá bom? Então pense assim, tudo que você quiser de bem para você e para a sua família, que a gente estenda hoje para a vida do Jairo. Amém. Tenho certeza que Deus vai usar a vida dele tremendamente. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai querido, aqui está a vida do Jairo, Senhor Jesus. Como o Senhor tem falado, Deus, nos nossos corações nesse culto, a gente quer ainda que o Senhor ainda tem muito a falar aos nossos corações. Usa ele, Senhor Jesus, da madeira, Senhor Jesus, que tu queres, e que ele seja instrumento, Senhor Jesus. Que ele seja flecha, ó Pai querido. Que ele venha ser sábio, ó Pai querido, com as palavras, e que venha, Senhor Jesus, acertar os nossos corações. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Os irmãos do louvor cansou demais da igreja no louvor, hein? Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Louvamos a Deus. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, assim como os demais que me antecedeu aqui. Embora tenha nascido num lar evangélico, um berço evangélico, tivemos muitas experiências com Deus já, mas toda vez que sobe ao altar, seja para ministrar, ou seja para cantar, ou para louvar o Senhor, a perna treme, a boca seca e a mão começa a transpirar. Não tem jeito. Em 48 anos de idade, nasci no berço evangélico. Quando eu entendi o que era ser servo de Deus, a minha avó, ela já devia ter pelo menos uns 60 anos de cristã. Ela morreu com 98 anos de idade, aceitou Jesus com 9 anos de idade, e eu não conheço ninguém que teve 89 anos de crente. Então eu nasci no berço evangélico. E mesmo assim, toda vez que é nos dada a oportunidade para transmitir algo do Senhor para a igreja, a responsabilidade ela é muito grande. Sabe por quê? Porque primeiro a palavra ela vem para o ministrante, porque o ouvido mais próximo é o meu. E essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração para entregar à igreja nessa noite, ela falou bastante comigo no decorrer desse dia e no decorrer dos dias que antecedeu ao dia de hoje. Era para eu estar ministrando na quinta-feira, e nós precisamos fazer uma troca. Eu agradeço ao pastor Valmir, que se colocou na brecha e concordou com a mudança. Por motivo de trabalho, eu não tinha condições de estar. E por condições normais, eu também não estaria aqui hoje. Nós estamos com muito serviço ali no interior, e a dificuldade tem sido grande. Eu rogo as orações dos irmãos. Não para que o Senhor feche as portas, mas para que Ele nos dê estratégia para continuar trabalhando e poder estar aqui também cultuando com os irmãos durante os dias da semana, porque tem sido difícil. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o que Ele tem para nós é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém. E a palavra do Senhor diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Nós ouvimos aqui recentemente que nós estaríamos emprestando a muitos e não tomaríamos emprestado, porque o Senhor é fiel. Amém? A palavra do Senhor que Ele nos colocou nesta noite está lá no livro de Salmos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. O livro de Salmo, capítulo 25. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda honra e toda glória pertence a Ele. Você não precisa esperar o Espírito Santo te tocar ou te impulsionar. Dê a Ele a honra e a glória, pois pertence a Ele. Amém? Nós fizemos aqui um esboço, como sempre,
todas as vezes, eu estou olhando aqui para a quantidade de páginas que eu escrevi, e eu vou fazer igual o pastor Léo, né? Me passaram para o pastor Léo que ministrou, e eu até hoje não entendi para que serve isso. Porque na verdade, poucas vezes eu consegui seguir alguma coisa que estava escrito aqui. Mas nós anotamos como referência, porque o Senhor vai nos dando, e nós vamos anotando. Por quê? Porque às vezes pode passar desapercebido alguma coisa. Eu confesso que não vai ser possível ler tudo aqui, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque o Espírito Santo já falou desde o início. Desde o início da palavra do Senhor, no devocional, eu peguei algum pontinho lá, depois até eu gostaria que se pudesse voltar. Primeiro nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que o Senhor chama pelo nome. Então o Senhor, Ele é detalhista. Então não se assuste se o Senhor chamar o teu nome nesta noite. Me parece que nós não estamos tendo live, né? Isso, não estamos tendo transmissão pela internet ao vivo. Pelo menos não no canal oficial da igreja. E saiba de uma coisa: a minha oração no decorrer desses dias ao Senhor foi que este de uma coisa, você que está aqui nesta noite. Nesta noite, a palavra que eu estarei ministrando aqui, ela falou muito ao meu coração. Muito, muito, muito ao meu coração. E nós estávamos almoçando hoje, eu e minha esposa, e eu fui num local muito legal, bacana demais. Eu tive o privilégio de estar com eles. Ao invés de nós nos alimentarmos fisicamente, colocar em nosso coração algumas palavras. E por muito pouco, não foi necessário parar para poder chorar e sentir o acalento do Senhor. E é isso que o Senhor quer com você nesta noite. Trazer você de volta. Trazer você de volta. Quantos aqui nasceram em berços evangélicos ou já tem bastante tempo na caminhada cristã? Eu venho de uma época e quem estava já trazer você, convidar você, Ele trouxe você para viver novamente essa intimidade hoje. Para viver uma intimidade com o Senhor. E por que essa palavra mexeu muito comigo? Porque ela veio primeiro para mim. Porque eu preciso voltar a viver uma intimidade com Deus. Eu estou usando a palavra Deus aqui, mas no tema da minha mensagem é intimidade com o Pai. Nós louvamos aqui vários cânticos dizendo: Espírito Santo, vem me encher pelo poder do teu amor. Porque o nosso Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E depois nós louvamos Pai. Pai nosso, que estás no céu. Palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 25, o versículo 14 diz assim, ó. Vamos ler ali, que acho que está mais fácil que a minha Bíblia aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará o segredo da sua aliança. Curva a sua cabeça um pouquinho. Baixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, o Senhor tem falado ao meu coração, meu Pai, durante esse dia todo, Pai. E eu peço ao Senhor nesta hora, Pai, assim como ministraste ao meu coração, Senhor, que o Senhor ministre ao coração dos teus filhos, Pai. Não aquilo que eu quero ouvir, Pai, mas aquilo que a minha alma necessita, Pai. Assim como aquilo que a alma dos teus filhos, Pai, precisa ouvir nesta noite, Pai. Continue falando ao nosso coração, assim como o Senhor falou desde o início do culto, meu Pai. Nós queremos voltar à intimidade com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nosso Deus. Dentro desse tema, nós vamos estar percorrendo um pouquinho a palavra do Senhor, do livro desde o início, do livro de Gênesis até o final. Porque a palavra do Senhor diz assim: examinai as Escrituras e cuidai de ter nela a vida eterna. E o Senhor nos fez percorrer por alguns pontos, para entender e para restituir ou restaurar a intimidade. Felipe, pode colocar para nós, por favor, o tema da mensagem? E o Senhor nos levou em alguns pontos, em alguns livros e alguns versículos da palavra do Senhor. O tema da mensagem é restaurando a intimidade com o Pai. E o Senhor nos deu alguns pontos como referência. Todos nós sabemos que intimidade é algo interno, é algo profundo. E muitas das vezes, para que nós consigamos alcançar esse objetivo, alcançar essa intimidade, é necessário alguns procedimentos, algumas situações, ou algumas mudanças, ou alguma postura, mudança de comportamento, para que seja restabelecida, para que seja restaurada essa intimidade. E o bom de tudo isso é que eu não sabia qual era o tema do devocional. Eu não sabia, na verdade, dos nomes que me antecedeu aqui. Eu tinha um pouco mais de conhecimento do pastor Paulinho. Dos demais, nós acabamos ficando do outro lado da igreja. Muitas das vezes não criamos afinidade ou identidade com os demais. E também não sabia quais seriam os louvores que estariam sendo entoados. Mas o nosso Deus, através do Espírito Santo, conhece todas as coisas. Amém. E a palavra do Senhor, ela diz que para restaurar a intimidade, eu gostaria de citar com você, acompanhar com você alguns pontos aqui. E o Senhor nos levou lá no comecinho da Bíblia.